Prazer muito grande estar aqui com vocês. Agradecer na pessoa do presidente, do Mário, a oportunidade de estar aqui na casa, que a gente está agora aos poucos frequentando até com mais assiduidade. Começamos com o estudo aos sábados, através do convite do Adolfo. Também eu deixo um grande abraço aqui, Adolfo, com o Tonho e tantos outros colegas. Uma rápida apresentação. Meu nome é Carlos Jimenez. Além do Luz e Amor, a gente frequenta o Centro Espírita Francisco de Assis e estamos aí batalhando na doutrina para poder aprender um pouquinho, tá? Hoje nós vamos falar sobre Allan Kardec, né, dando seguimento àquilo que o Adolfo trouxe para nós na semana passada. Como o Mário disse, serão 3, talvez 4 aulas expositivas. Depois nós faremos um estudo compartilhado, onde é importante cada um participar, que traga o seu livro dos Espíritos. Todos terão oportunidade para poder conversar, fazer seu bate-papo, tá? Colocar suas dúvidas. Então vai ser um negócio bem legal, bem bacana, tá? Então esse primeiro agora é só uma parte introdutória. Após a gente vai dar seguimento diretamente ao livro dos Espíritos. Para a gente falar sobre Allan Kardec, sobre a doutrina espírita, a gente tem que partir de um início, que é as revelações divinas para o plano material. Quando a gente começou a pensar em espiritualidade, quando a gente começou a se atentar para a espiritualidade, nós tivemos 3 estágios. O primeiro deles foi através de Moisés. Moisés, naquela época, trouxe para nós a concepção de espiritualidade um pouco mais restrita, um pouco mais concisa, um pouco mais, vamos dizer assim, autoritária, no qual nós tínhamos um Deus não tão bom, não tão amoroso, mas um Deus rígido, que exigia uma postura nossa, que fosse de acordo com aquilo que estava previsto, que estava registrado nos 10 mandamentos. Depois veio Jesus Cristo e trouxe para nós, através de uma nova roupagem, que sim era importante respeitar, que sim era importante não fazer o mal, mas sobretudo que nós devíamos o quê? Banharmos os nossos corações com amor, que nós devíamos banhar as nossas ações, o nosso convívio pessoal com o próximo, o nosso convívio com o outro, através do quê? Através da caridade, através da fraternidade. E a última revelação, que foi e é o Espiritismo, que nos trouxe através do raciocínio, através dos esclarecimentos, o porquê que nós estamos aqui, de onde nós viemos, para onde nós vamos, por que determinadas pessoas nascem com doenças, por que determinadas pessoas já nascem com os membros defeituosos, porque existem doenças incuráveis ainda. O Espiritismo, nós vamos ver aqui mais para frente, nos traz todas essas revelações. E é por isso que hoje nós estamos aqui. Porque, de certa forma, isso em algum ponto da nossa vida nos tocou. Ou através da dor, ou através do amor. Porque às vezes nós só achamos que nós procuramos a espiritualidade através da dor. Na maioria das vezes, sim. Mas também nós temos dentro de nós o embrião, nós temos dentro de nós o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque todos nós, às vezes nós esquecemos, todos nós somos filhos de Deus. E Deus é misericórdia, Deus é justiça. Da mesma forma que Ele nos dá a oportunidade de nós fazermos as coisas erradas, Ele também nos dá a oportunidade de fazermos as coisas certas. A opção, evidentemente, sempre é nossa. Moisés. Aqui a gente faz, para chegar até Allan Kardec, a gente vai falar um pouquinho sobre esses 3 estágios e, evidentemente, que eu vou citar o próprio Allan Kardec, no qual ele registra que Moisés revelou aos homens a existência de um Deus único. Primeiro ponto, monoteísmo. Antes existia vários deuses, de várias formas. Moisés chegou naquela oportunidade, e muitos de nós estávamos lá, e carecíamos de alguém que chegasse e falasse, para com isso, é monoteísmo, é um Deus único. Soberano Senhor, está acima de tudo e de todos. Orientador de todas as coisas, o que Ele diz, acontece. Promulgou a lei do Sinai e lançou as bases da verdadeira fé. Nesse momento, a humanidade, através de Moisés, começa a direcionar a sua espiritualidade para um caminho comum. Depois de Moisés, veio nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que trouxe para nós, nas palavras de Allan Kardec, a revelação da vida futura. Assim como a das penas e recompensas que aguardam o homem depois da morte.
todo cristão, o cristianismo, para todo cristão, existe algo além do túmulo, existe algo além da passagem, existe algo além da morte. Para nós espíritas, existe muito mais. Para nós, a nossa verdadeira vida é lá, não é aqui. Algumas correntes religiosas, algumas doutrinas religiosas ainda não entendem assim. Eles acham que lá, seja que nome que for, céu, purgatório, inferno, qualquer outro tipo de denominação, é um complemento daqui. Para nós já é o contrário. Para o Espiritismo, nós estamos no momento de passagem, de aprendizado, para voltarmos para lá, que é a nossa verdadeira casa, que é a nossa verdadeira nação. Allan Kardec, sobre Jesus, Jesus revelou um Deus clemente, soberanamente justo e bom. Aqui o principal, a diferença com Moisés. Deus é bom, Deus é justo, Deus é misericordioso. Ah, Carlos, mas eu não entendo como é que Deus é justo, bom e misericordioso se Ele manda todos os problemas lá para minha casa. Será que Deus me segue no Facebook? Só manda para mim as dificuldades? Meu vizinho olha do lado, está tudo tranquilo. Mas lá em casa, eu não entendo com a minha esposa, meu filho não me respeita, meu patrão me persegue, está me ameaçando mandar embora. Tô começando a ficar doente, estou começando a ter diabetes, que é uma doença que não tem explicação, não foi eu que procurei, acontece comigo. O Espiritismo explica tudo isso para a gente. Se algo está acontecendo com você, meu irmão, se algo te aflige, a primeira coisa que nós temos que fazer é parar e refletir. Por que está acontecendo comigo? No Evangelho segundo o Espiritismo existe o capítulo, o item, né? Causas anteriores das aflições. Mas antes das causas anteriores de vidas passadas, existem as causas atuais. Se a sua esposa não te respeita, se a sua esposa não te aceita, será que você respeita ela? Será que você aceita ela? Se seu filho está revoltado, será que você deu atenção a ele e dá atenção como ele merece? Se o patrão te cobra exageradamente, será que você produz de acordo com aquilo que você combinou antes do contrato? Se a doença bate à sua porta, será que você não está se alimentando de forma errada? Jesus, um Deus cheio de mansidão e misericórdia, que perdoa ao pecador, arrependido, e dá a cada um segundo as suas obras. Veja, aqui um dos princípios, uma das frases mais louváveis do Espiritismo, ditas por Jesus, a cada um segundo as suas obras. O sagrado livre-arbítrio. No Espiritismo não existe aquilo que você deve vestir isso, você deve comer aquilo, você deve fazer assim, você deve fazer assado. Para outras religiões, com todo o respeito, para outros segmentos religiosos, para outras doutrinas, eles preveem até o que você pode comer e o que você não pode comer. O Espiritismo não. O Espiritismo fala para você, você pode fazer o que você quiser, do jeito que você quiser. Às vezes você precisa, talvez você não queira nem fazer, você não é obrigado a fazer. Mas tudo aquilo que você fizer ou deixar de fazer, tem a sua consequência, tem a sua obra, tem o seu efeito, de uma causa que é sua, da escolha que é sua. E o Espiritismo, complementando, próprio Allan Kardec, longe de negar ou destruir o Evangelho, ou seja, nós somos cristãos, o Espiritismo vem, ao contrário, confirmar, explicar e desenvolver pelas novas leis da natureza, que ele revela tudo quanto Cristo disse e fez. E o que é Espiritismo? O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Veja, filosofia. O Espiritismo explica para nós por que as coisas acontecem, deixam de acontecer, de onde nós viemos, para onde nós vamos. Como ciência prática, consiste nas relações que se podem estabelecer entre nós e os espíritos. Revelou para nós, de forma precisa, de forma consistente, que existe um outro mundo, né? Que é o mundo espiritual. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem de tais relações. Se eu erro, sei que estou errando e continuo errando, a minha consequência será maior daquele irmão que ainda não foi esclarecido naquele erro. O Espiritismo é uma doutrina filosófica de efeitos religiosos. Eu penso, reflito, mas estou conectado com Deus. Estou conectado com Jesus, que é o governador da terra.
como qualquer filosofia espiritualista, pelo que forçosamente vai ter as bases fundamentais de todas as religiões: Deus, a alma e a vida futura. Ainda Allan Kardec, o Espiritismo se apresenta sob 3 aspectos diferentes: o das manifestações, o dos princípios de filosofia e de moral, que delas decorrem, e da aplicação desses princípios. No Espiritismo não basta eu saber o que é certo e o que é errado. Não basta eu ver alguém passando dificuldade. O Espiritismo me chama, me convoca, me seduz, me pede que eu estenda a mão aos necessitados, que eu tenha uma oferta de caridade, porque aquele que compartilha o que tem, não sofre, ou melhor, sofre menos. De nada adianta eu ter um banquete num castelo e jantar sozinho, almoçar sozinho, viver sozinho. Antes, viver num casebre rodeado de pessoas que gostam de ti, para que nós tenhamos uma vida menos difícil, para que nós tenhamos o nosso amor banhado de coração. Se o materialismo fosse a solução dos nossos problemas, não haveria clínica de psiquiatria, clínica de dependência química, com tanta gente rica como tem. Não haveria essas clínicas de forma particular. Se existem, é porque tem gente que ainda que teve a bastança material, que ainda que teve a fortuna material, eles se desequilibraram. Então o dinheiro para o Espiritismo não é sinônimo de felicidade. Evidentemente que aqui nós não estamos fazendo um manifesto contra o dinheiro, contra o materialismo. Nós vivemos no mundo material. Nós precisamos nos alimentar, nós precisamos construir. O centro espírita, a casa espírita precisa pagar luz, precisa pagar água, os equipamentos tecnológicos, nós temos que comprar, nós temos que trabalhar. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, até no Livro dos Espíritos, nós vamos estudar mais à frente, explica isso com primazia. É importante que cada um tenha a sua ocupação e o mundo gire dessa forma, que tenha algo a se buscar do meio material. Para justamente o quê? Incentivar as grandes descobertas, as inovações, o conforto. Mas que ele não pode ser o objetivo final, não é. Porque existe aquela frase, batida, é verdade, mas é a pura verdade. Não existe caixão com gavetas. Todos os bens materiais que nós temos ficarão aqui. Emmanuel tem uma frase que diz mais ou menos assim: o mundo espiritual, ele não carece de bens materiais, porque tudo que o olho da carne está vendo, ou morreu, ou está morrendo. E lá no mundo espiritual, os olhos da carne não são importantes. Continua Allan Kardec sobre o Espiritismo. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Inocência nossa achar que nós chegamos agora na nossa primeira experiência corporal. Não. Nós vamos estudar no Livro dos Espíritos a classificação dos 5 mundos, já passamos pelo mundo animal, estamos no mundo de expiação e prova, passaremos para os próximos mundos. Nós temos várias experiências corporais, evidente que outros estágios, em outras circunstâncias. Então, se nós somos nervosos, se nós somos impacientes, se nós somos invejosos, se nós somos mentirosos, se nós somos egoístas, nós não criamos isso agora. Nós estamos carregando. E o Espiritismo nos esclarece que se nós não mudarmos a partir de agora, na próxima encarnação serei da mesma forma. A oportunidade que estamos tendo, o degrau da escada evolutiva que estamos, se não servir para nós expurgarmos, para nós aperfeiçoarmos a nossa moralidade, na próxima encarnação seremos da mesma forma. Se o seu coração está apertado hoje, porque você não consegue compreender as dificuldades, não adianta achar que quando você estiver do lado de lá, as coisas serão diferentes. Porque o momento é agora. O Livro dos Espíritos explica. Onde acontece a elevação espiritual, o aperfeiçoamento moral? É no plano material ou no plano espiritual? A resposta dos dois lados. Só que no plano material, não é que é mais fácil, pelo contrário, é mais difícil. Consequentemente, a evolução é melhor, é mais rápida.
Agora sim, chegamos em Allan Kardec para falar sobre o nosso codificador. Didaticamente, eu dividi aqui o mesmo ser em duas pessoas. Professor Hippolyte Léon Denisard Rival, que nasceu em 1804, ele foi até 1856, e depois a mesma pessoa, para nós, virou Allan Kardec, de 1857 a 1869. Hippolyte Léon Denisard Rival, em 1804, nasceu no dia 3 de outubro, na cidade de Lyon, na França. Em 1815, ele ainda jovem, adolescente, com 11 anos de idade, criança, quase semi-adolescente, é enviado para estudar com Pestalozzi, lá no Instituto de Yverdon, na Suíça. Teve a oportunidade de vivenciar com Pestalozzi. Com 15 anos de idade, o professor Hippolyte já vira submestre nesse instituto. Imaginemos, hoje, um adolescente com 15 anos de idade já virá um submestre do Pestalozzi. Quem não gostaria de ter essa oportunidade? Acho que todos aqui. Agora, condições, falo por mim, eu não teria, com certeza. Haja vista que nós estamos aqui no século XIX, não havia internet, não havia Facebook, não havia WhatsApp. Então, o ensino era diferenciado, a sistemática do ensino era diferenciado, algo muito mais exigente, algo muito mais, principalmente na Europa da época, algo muito mais, que exigia bastante. E o professor Hippolyte já virou submestre do Pestalozzi. Após 7 anos de estudo, ele retorna para Paris. E aí as coisas começam a acontecer. Com 21 anos de idade, ele começa a dirigir a escola de primeiro grau, fundada por ele em Paris. Com 21 anos, ele fundou uma escola e já começou a trabalhar na área da educação. Veja a sua postura, a sua vontade, a sua identidade com a educação. Ele era algo muito próximo da educação e isso foi que o ajudou, mais para frente nós vamos ver, a desenvolver a doutrina espírita. Em 1826, no ano seguinte, ele funda a instituição Rival, que era um instituto técnico, lá em Paris também. Em 1832, ele casa com Amélie Gabrielle Boudet. Em 1835, aqui as coisas começam a ficar mais interessantes. Veja, ele com 31 anos de idade, ainda trabalhava como contabilista e se dedica à preparação de cursos. Neste ano, passa a ministrar cursos gratuitos a alunos pobres em sua residência sobre química, física, anatomia comparada e astronomia. Além disso, ele também lecionava sobre matemática, fisiologia, retórica e francês. Então, nesse momento aqui, a gente precisa parar um pouquinho e conversar a respeito. Imaginemos o grau de elevação intelectual do professor Hippolyte para dominar todas essas ciências. A gente, quando vê matemática apenas na escola, a gente se desespera. Além de dominar a matemática, ele dominava a química, dominava a física, dominava a astronomia, dominava a anatomia, uma parte da biologia, a fisiologia, a retórica e a própria língua francesa. Era alguém intelectualmente preparado e alguém diferenciado no seu tempo. Não era uma pessoa que resolveu do nada começar a investigar espíritos, começar a entender os espíritos, para saber o que acontecia. Não, era uma pessoa com currículo, com condições. Em 1854, com aproximadamente 50 anos de idade, pela primeira vez ele ouve falar em espíritos. Encontra-se em 2 oportunidades com seu amigo, o Sr. Fortier, e ouve falar sobre as mesas girantes. 50 anos de idade, Allan Kardec, na época ainda professor Hippolyte Léon Denisard Rival, chega para você a primeira informação sobre as tais das mesas girantes, que o Adolfo trouxe para nós na semana passada, explicou como é que funcionou todo esse processo. No ano seguinte, ele encontra mais um amigo, o Sr. Carlotti, que ele fala da intervenção dos espíritos no fenômeno das mesas girantes. Aqui, alguém diz para ele, não é só mesa. Existe algo
Existe algo que ninguém vê e que faz acontecer o que aconteceu. As mesas subirem, as mesas emitirem som. Em maio desse ano, ele vai à casa da senhora Roger, em companhia do senhor Fortier, que tinha dito para ele no ano anterior, onde é convidado para assistir a uma reunião na casa da senhora Planey-Mazon. Vocês me perdoam o francês, que eu não sei a pronúncia. E ali presencia, pela primeira vez, veja, em 1855, com 51 anos de idade, pela primeira vez, o fenômeno das mesas girantes. Então, Allan Kardec, com 51 anos de idade, que ele vivencia, que ele vê, que ele ouve falar, que ele começa a pensar a respeito das tais mesas girantes. Em 1856, ele já frequenta as sessões na casa do senhor Rostand e da senhorita Jafé. Em 25 de março, na casa do senhor Baudin, por meio da médium senhorita Baudin, toma conhecimento da existência do seu guia espiritual, cujo nome era Verdade, que é o Espírito da Verdade. Aí, nós vamos agora em 1857, aí sim falar sobre Allan Kardec. O livro, objeto do nosso estudo aqui, o Livro dos Espíritos, a sua primeira edição, ela foi publicada no dia 18 de abril de 1857. Por isso que nós estamos comemorando 160 anos do Livro dos Espíritos. E, interessantemente, ela tinha apenas 501 perguntas. E não é tão completo como era hoje, a primeira edição. Até a gente tem um grupo do WhatsApp, eu coloquei um mês passado, retrasado, se eu não me lembro, o próprio Allan Kardec, na Revista Espírita, que depois a gente vai conversar a respeito sobre a Revista Espírita, alguém questiona ele, fala, mas se você fala isso, você não, lá no Livro dos Espíritos está registrado isso, e aqui na Revista Espírita você trouxe uma informação, era aparentemente contraditória. E ele disse, não, o Livro dos Espíritos é um livro que não está acabado. Ele sempre carece de aperfeiçoamento. E as premissas lançadas lá não contradizem o que eu disse na Revista Espírita do mês anterior. Ao contrário, são complementares. E ele discorre sobre o assunto. No momento de publicá-lo, o Rival adota o pseudônimo de Allan Kardec. Por isso que a gente fez aquela separação didática. O livro foi publicado pelo livreiro Eduardo Henri Justin de Tours, com tiragem inicial de 1.200 exemplares. Em 1858, em 1º de janeiro, sai à rua o primeiro número da Revista Espírita. Em 1º de abril, Kardec funda em Paris a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Sobre a Revista Espírita a gente vai falar um pouquinho mais à frente, tá? E ele, nesse ano de 1858, ele funda essa sociedade que serve para os estudos do Espiritismo. Em 1859 lança um livro chamado O que é o Espiritismo, que traz essas premissas básicas, muito pouco estudado, por sinal, por nós. A gente deveria estudar mais esse livro, porque está no início, assim como o Livro dos Espíritos, mas não foi classificado entre das cinco obras básicas, né? Você sempre ouve falar do Livro dos Espíritos, do Evangelho, Livro dos Médiuns, Gênesis, Céu e Inferno. E deixa o que é o Espiritismo de lado. Mas também é um livro publicado por Allan Kardec. Em 1860, a segunda edição do Livro dos Espíritos. Aí sim, com 1.019 perguntas. 1860, a primeira foi em 1857, ele aprofundou os estudos, na segunda edição ele aperfeiçoou. Kardec visita os espíritas de Lyon, de Saint-Étienne, a Sociedade Espírita de Paris, e a Revista Espírita passa a ter um novo endereço, um endereço tal aqui. Em 1861, ele visita os espíritas de Lyon em setembro, visitando também as cidades de Saint-Macon, em Barcelona, aqui eu queria chamar a atenção para vocês, fazer um parênteses, em Barcelona, no dia 9 de outubro, 300 livros espíritas são queimadas, acontecimento denominado, pelo próprio Kardec, Auto de Fé de Barcelona. O que foi esse Auto de Fé de Barcelona? Isso aí foi o seguinte, existia um editor francês que estava na Espanha, estava em Barcelona. Era amigo de Kardec, eles trocavam, naquela época era carta, né? Trocavam correspondências. E Allan Kardec, com todo o entusiasmo do aprofundamento do estudo da doutrina, correspondendo com esse editor, fala para ele do Espiritismo, e esse editor na Espanha faz o seguinte, manda para mim alguns livros aqui, eu me interessei do assunto, eu quero continuar estudando, eu quero estudar. Allan Kardec, conforme combinado, coloca os livros no correio da época, né, vai por navio, etc. e tal, chega lá na Espanha. Chegando na Espanha, a polícia alfandegária vê aquilo,
que é isso? É livro, mas o que é o conteúdo disso? É sobre uma nova religião que está surgindo aí na Europa, lá na França. O que é isso? Espiritismo. Não. Nós temos que consultar o bispo de Barcelona. Nós temos que saber se isso é possível ou não. Vai ao bispo, o bispo fala não. A única religião possível aqui na Europa, a única religião possível na Espanha é o catolicismo. Isso aí não pode entrar aqui. Se entrar aqui, vai estar desrespeitando a nação, porque a religião oficial da nação é o catolicismo. E não, então vamos devolver. Não, também não é para devolver. Isso aí merece ser queimado em praça pública para demonstrar para aqueles que quiserem fazer a mesma coisa que não pode ser feito. Eles levam esses livros, tinha livro dos Espíritos, a revista, o que é o Espiritismo, tantos outros livros que Allan Kardec estava estudando, eles vão para a praça pública em Barcelona e no dia 9 de outubro esses 300 livros são queimados. Aí tinha um representante da polícia da alfândega, um representante da igreja, um tabelião, um escrevente, a polícia, etc. e tal. E o Allan Kardec, sobre esse fato, registra como auto de fé de Barcelona. Tá? Em 15 de janeiro de 1861, surge o Livro dos Médiuns. Depois, em 1862, os espíritas de Leão de Bordão convidam Kardec a visitá-los. Lançamento do livro Viagem Espírita, em 1862, e o Espiritismo na sua expressão mais simples. Continuando a cronologia, em 1864, visita os espíritos de Bruxelas e lança o livro Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui já é vamos dizer assim, o piloto do Evangelho segundo o Espiritismo. Em 1865, ele lança aí a segunda edição, já chamado Evangelho segundo o Espiritismo. Em 1º de agosto é publicado o livro Céu e Inferno. Às vezes as pessoas, eu não sei aqui se tem alguém que já está começando, se o pessoal já está mais adiantado em relação ao contato com a doutrina espírita, mas acho que nunca é demais falar. Qual a diferença principal entre o livro Evangelho segundo o Espiritismo e o livro dos Espíritos? O Evangelho segundo o Espiritismo trata da moral. Pega as passagens bíblicas e traz, a partir daí, os ensinamentos da doutrina espírita. O livro dos Espíritos, é um livro mais voltado para a filosofia. Essa parte aqui até o Mário vai fazer semana que vem com mais primazia. Mas só para vocês entenderem, mas ele trata sobre religião, ele trata sobre ciência, ele trata sobre filosofia. O Evangelho não, o Evangelho é mais a parte moral. O livro dos médiuns é como se fosse um manual do intercâmbio entre o plano material e o plano espiritual. Toda casa que faz estudo, que faz reunião prática mediúnica, ela tem que estar antenada com os preceitos do livro dos médiuns. Porque lá Allan Kardec explica o que é recomendado, o que não é recomendado. Porque Allan Kardec disse no primeiro momento, existem espíritos, eles podem comunicar conosco. Aí começou a pulular, né? Começou a todos os momentos, em todos os lugares na França, a ter comunicação. Aí vocês imaginam, cada um queria fazer de um jeito. Um queria colocar uma toalha amarela, o outro queria fazer de noite, o outro queria fazer de dia, um queria fazer deitado, o outro queria fazer em pé. Allan Kardec falou, para com isso. O que pode ser feito é o que está aqui no livro dos médiuns. O que deve ser feito é o que está aqui no livro dos médiuns. E começou a instruir. O livro Céu e Inferno, ele trata de relatos de espíritos que partiram do plano espiritual em razão das suas consequências daquilo que foi feito. Eles relatam como é o seu viver no plano espiritual, na erraticidade. E a Gênese trata da concepção da criação, é mais voltada para a ciência, da criação do cosmo, do universo, do planeta Terra, e a partir daí. Mas isso tudo sempre interligado com os preceitos básicos do Espiritismo. Em 1868 lança o livro A Gênese. Em 1869 ele desencarna, em 31 de março, com 59 anos de idade. Ao meio-dia do dia 2 de abril, 2 dias depois, ele é sepultado no cemitério lá na França. Em 29 de março de 1870, no ano seguinte, acontece a exumação dos despojos mortais de Allan Kardec e sua transferência para o cemitério. Em 31 de março, pelas 2 horas da tarde, os espíritas inauguram o monumento domênico levantado em memória a Allan Kardec, com a seguinte inscrição. Confesso aqui que eu já achei, e já até disse, já até coloquei em slide,
que a frase nascer, morrer, renascer ainda, tal é a lei. Eu imaginava que essa frase fosse de Allan Kardec. Ela não é de Allan Kardec. Não consegui achar o autor, aqui da forma como está registrado. Um grupo de amigos quis homenageá-lo, cunharam essa frase e colocou no túmulo. É um preceito espírita? Sim. Retrata aquilo que o espiritismo acredita? Sim. Mas não é uma frase de Allan Kardec, até onde eu sei. Tá? Também não me aprofundei no estudo. Aqui nós chegamos na questão da Revista Espírita, que eu tinha falado para vocês. A Revista Espírita, até para surpresa minha, não sei se o Adolfo sabe dessa informação, mas ela é editada até hoje. Eu estava pesquisando, ela é editada até hoje. De 1858 a 1869, ela foi editada, evidentemente, por Allan Kardec. E aqui diz, o que a Revista Espírita contém? O relato das manifestações materiais ou inteligentes dos espíritos. Está um pouco ruim, mas eu vou ler para vocês. Aparições, evocações, etc. Bem como todas as notícias relativas ao espiritismo. O ensino dos espíritos sobre as coisas do mundo visível e do invisível, sobre as ciências, a moral, a imortalidade da alma, a natureza do homem e o seu futuro, a história do espiritismo na antiguidade, suas relações com o magnetismo e com o sonambulismo, a explicação das lendas e das crenças populares, da mitologia de todos os povos, publicada sob a direção de Allan Kardec. Aí tem um axioma aqui: todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. O poder de causa inteligente está na razão da grandeza do efeito. Então, Allan Kardec, com toda seu perfil voltado ao estudo, um conhecedor das ciências que era, achou importante começar a registrar os seus estudos num periódico. E voltando ao que eu disse agora há pouco, ele não manteve aquilo para ele. Que a dúvida que fica, né? Se não fosse Allan Kardec, a gente estaria hoje aqui reunido? O que vocês acham? Sim ou não? Quem acha que sim? Vai, levanta a mão. Quem acha que sim? Quem acha que se não fosse Allan Kardec, a gente não estaria aqui? Levanta a mão. Mas os outros não acham nada, gente? Pô. Vota em branco? Pode, ô Mário? Não pode votar em branco aqui não. Pode, Tonho? Não pode votar em branco aqui não. Pô. Se Allan Kardec, no seu planejamento reencarnatório, não aceitasse o compromisso, viria outro. Se Allan Kardec não existisse, ou se ele tivesse encarnado, e num primeiro momento, como a gente sempre faz, a gente refuga, né? A gente não aceita os compromissos que a gente assume lá na espiritualidade. Outro seria preparado e outro ocuparia o espaço de Allan Kardec. É a terceira revelação. Assim como veio Moisés, assim como veio Jesus, assim precisaria vir alguém para compilar a doutrina espírita. Então Allan Kardec para nós é o mesmo que Moisés para o judaísmo e o mesmo que Jesus Cristo para o cristianismo? Não. Allan Kardec foi apenas o condutor. Allan Kardec foi, vamos dizer assim, para a gente poder entender quem já está na doutrina, foi o passista. Ele recebeu o fluido e transmitiu. Evidentemente que se preparou para isso, como eu disse. Ele não refugou. Porque no plano espiritual, né, até para a gente poder relaxar um pouquinho, é o seguinte: nós estamos lá no plano espiritual, vou fazer meu planejamento reencarnatório. Tá, nós vamos fazer o planejamento reencarnatório. A gente senta lá na frente do nosso benfeitor, fala: no meu próximo reencarnamento é o seguinte, eu preciso vir de olhos verdes, cabelos longos, alto, 1,80 m, e preciso casar com determinada pessoa. Então chamou determinada pessoa aqui, vamos ver se ela vai aceitar o compromisso com você. Aí chama determinada pessoa, senta lá. Sim, nós precisamos reparar. Na encarnação passada, um brigou com o outro, eu mandei prender ele me bateu, eu matei ele, etc. Depois fiquei perseguindo, eu fiquei obsediando ele, etc. e tal. Então nós precisamos, nós vamos junto na próxima. Nós vamos ser marido e mulher. Tá, então nós vamos fazer o seguinte. Então, vai ser ótimo. Aí é o seguinte, então eu vou na frente, né? O homem falando, ou a mulher,
tanto faz, eu vou na frente e aí você vai encarnar na rua de trás da minha casa, nós vamos viver a nossa infância junto, vamos começar a namorar quando a gente tiver os nossos 14, 15, 16 anos, tal, a gente vai conviver, ter uma juventude legal, lá pelos 20 e poucos, 30, a gente casa. Não, combinado, beleza, tá. Aí, o que acontece? Vem o primeiro, vem o segundo. Aí eles estão com os 14, com os 15, começa a chegar naquela fase de começar um namorinho para poder casar. O que acontece? Um chega para o outro, fala, você é o amor da minha vida. Fala, eu não quero saber de você, tchau. E vai embora. Não dá seguimento ao planejamento reencarnatório. E aí? E aí que a fila anda, meu amigo. E aí que você tem que dar seguimento. O que a gente precisa entender é que nesse ponto, né, a gente fica muito preso ao planejamento reencarnatório, etc. e tal, mas o nosso planejamento reencarnatório é nosso, não é do outro. Se o outro quisesse seguir com a parte dele, sim. Senão não haveria livre-arbítrio. Senão não haveria o sagrado, a liberdade da nossa escolha. O Espiritismo, de forma clara, fala: você pode escolher o que você quiser, do jeito que você quiser. Só que você vai sofrer as consequências por isso. Tá, mas aí tem gente que me considera muito egocêntrico. Eu não sou egocêntrico. Eu divido tantas coisas. Por que eles me consideram egocêntrico dessa forma? Aí nós temos que fazer a experiência dos padres jesuítas. Os padres jesuítas, no final do ano, sabe o que eles fazem? Eles se reúnem em grupo, fazem mais ou menos o seguinte. Se são 5 pessoas, eu vou elaborar 4 listas, uma para cada pessoa. E vou falar o que ele tem de bom e o que ele tem de ruim. Vou dar 4 listas, uma para cada, e vou receber quantas? 4 listas. O que cada um dá, volta. Aí a gente pega a primeira lista e olha, egocêntrico. A segunda lista, egocêntrico. A terceira lista, egocêntrico. E a quarta lista, egocêntrico. E eu falo que eu não sou egocêntrico. Tem alguma coisa errada, não tem? Se nós fizéssemos essa experiência de troca de identidades, nós teríamos a opinião das pessoas que estão junto conosco. Mas não precisa ser de forma tão formal, escrita. Todos os dias, o nosso cônjuge está do nosso lado. Mas eu não encontro ele, mas você dorme aonde? Você dorme no sofá, ele dorme na cama? Vocês dormem em lugar diferente? Vocês dormem do mesmo lado um do outro para poder conversar. Vocês tomam café juntos, ou almoça, ou janta, para poder conversar. Só que, infelizmente, nós não temos o hábito de escutar. Como disse Rubem Alves, ele já ouviu dizer sobre curso de oratória, mas ele nunca ouviu o curso de escutatória. E nós precisamos de curso de escutatória. Mas eu ouço tanto lá no centro espírita, eu sento lá, fico quietinho no meu canto, ouço os palestrantes, tomo o meu passe. E dentro do seu lar? Você conversa? Você ouve? Você dá a sua opinião de forma adequada? Aqui eu tentei trazer lá a Revista Espírita de 1800, esse é o primeiro volume, 1858, aí Allan Kardec trouxe aqui a introdução, aí ele fala sobre diferentes, veja que são assuntos, assim, não existe uma sequência lógica. Conforme os assuntos iam surgindo, ele ia escrevendo, as coisas iam acontecendo. Diferentes naturezas de manifestações, diferentes modos de comunicação. Depois ele falou sobre resposta dos espíritos a algumas perguntas, manifestações físicas, sobre os duendes. Veja que interessante. Evocações particulares. Mãe, estou aqui. Isso aqui foi uma comunicação de um espírito. Uma conversão, os médiuns julgados, visões, reconhecimento da existência dos espíritos e de suas manifestações, história de Joana d'Arc, aí o livro dos espíritos, apreciações diversas. Fica o meu convite para que todos vocês busquem a Revista Espírita. A nossa preocupação do grupo aqui de estudo é justamente trazer Kardec na sua concepção mais genuína, porque, com todo respeito à literatura espírita, que é muito vasta, é muito importante, tem muita coisa boa, mas infelizmente tem muita coisa também deturpada de Kardec. Kardec foi aquele que trouxe as premissas básicas, estudou para isso, se preparou para isso, foi escolhido para isso. E é para isso que nós vamos tentar trazer aqui. No primeiro momento, através do Livro dos Espíritos, e trazendo reflexões das outras obras.
Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, Livro dos Médiuns, O Céu e o Inferno, aquele livro que é o Espiritismo, da Revista Espírita. Porque nós, de tudo isso, para que serve o Espiritismo na nossa vida? Nós não podemos esquecer que nós estamos de passagem por este plano. Nós estamos apenas num momento de aprendizado. Se a dor está forte, se o sofrimento é grande, aprendamos a tirar dele boas lições. Nós estamos estudando aqui na casa e naquele grupo de sábado que eu mencionei, eu cheguei até depois, o pessoal já estudava antes, só textos da Revista Espírita. E agora nós estamos estudando sobre curas espirituais, inclusive vamos estar esse final de semana em São Paulo a respeito desse tema. E o pouco que nós aprendemos um pouquinho sobre curas espirituais, que nós fizemos a nossa pesquisa, o pouco que eu, Carlos, aprendi foi sobre o caráter pedagógico da dor. Se o câncer bate à sua porta, se uma doença curável bate na sua família, se algo te aflige com tamanha dor, com tamanho sofrimento, saiba entender que Deus não dá a dificuldade maior do que você aguenta. Deus não dá a cruz maior que os seus ombros sustenta. E o pouco que nós fizemos do estudo, a doença, a dor, ela é apenas um ponto que serve como agente de renovação. Se você se revoltar contra o seu sofrimento, se você se revoltar contra a sua dor, se você se revoltar contra a experiência que você está sendo abençoado, você vai ter que repetir a lição. E toda repetição de lição é mais enfadonha, é mais chata, é mais sofrida. Porque a felicidade não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar a chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. E então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe para perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Não é sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações, e assim ter amigos contigo em todas as situações. Segura teu filho no colo, sorria e abraça teu pai enquanto estão aqui, porque a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Que o nosso Senhor Jesus nos abençoe a todos.